muitos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, ao ponto que toda a Europa se tornou um vale de ossos secos. Exatamente aqui como Deus revelou ao profeta Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza. Porque de norte a sul, de leste a oeste, estavam ossos espalhados em toda a Europa. Ossos de velhos, de jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, foram muitos mortos em toda a Europa. Então, os judeus estavam abalados, eles estavam sem esperança. Já não tinha mais sentido para eles continuar na Europa em meio a tudo que aconteceu. Mas, como dizem em hebraico, Mishovar Letikumar, do holocausto ao renascimento. Porque assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que presidiu aquela reunião lá na ONU. Muitos países foram contra, mas a maioria foi a favor que Israel voltasse a ser uma nação. Então, no dia 13 de maio de 1948, Israel foi privilegiado, recebeu um presente de voltar para a sua terra e reconstruir a sua nação. Interessante que os judeus estavam espalhados pelo mundo. Todo o globo terra tinha judeus espalhados. Mas a promessa de Deus para eles é que Deus, com mão forte, faria eles voltar para a sua terra e reconstruir o seu estado. Isso aconteceu em maio de 1948. Como a Bíblia diz, como nós cantamos também, que não há vitória sem luta. Quando os países árabes soube que Israel tinha a oportunidade de reconstruir o seu estado, eles conversaram entre si e disseram: eles não têm exército, eles não têm armas, eles são pessoas simples, motivadas, alegres, porque a terra foi dada novamente para eles e agora nós vamos acabar com eles de uma vez. Foram 6 milhões de judeus mortos. Agora, voltando para Israel, cerca de 600 mil judeus estavam voltando para Israel. Gostaria que algum irmão ou irmão lesse Isaías capítulo 60. Capítulo 60 de Isaías, versículo 8 e o 9. Ajuda, irmão, que eu esqueci. Isaías capítulo 60, versículo 8 e o 9. Quem são estes que vêm voando, como nuvem e como pomba, às suas janelas? Porque as ilhas me aguardarão, e os navios titãs vêm primeiro, trazendo teus filhos de longe, e com eles tua prata e seu ouro, para o nome do Senhor, de teu Deus, para o Senhor de Israel, porque ele te glorificou. Olha,
Vocês prestaram atenção no que está nesse vídeo. Muito obrigado, irmão. Pode citar. Quem são esses que vêm voando como nuvens? Olha, vocês já viram um avião? Sim. O avião, quando você olha, está lá a nuvem. Quem já viajou de avião aqui sabe que o avião, ele fica por cima da nuvem, né? E vai. Então, quando você olha daqui de baixo para cima, você vai ver o avião entre as nuvens. Aí eu pergunto a vocês conhecem o avião? Aí vocês responderam sim, conhecemos. Mas Isaías, 700 anos antes de Cristo, como é que ele poderia se expressar sobre um avião se ele nunca viu isso na vida? Mas ele viu o avião e como pombas às suas janelas, porque ele viu pessoas dentro do avião. E ele viu aquele pássaro enorme, que é o avião que nós conhecemos hoje, trazendo muitos judeus de longe, que foram espalhados pela terra. É por isso que ele diz, ele faz uma pergunta aqui: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? E também os navios de Tarsis, para trazer os teus filhos de longe. Porque quando foi noticiado que a ONU determinou que os judeus pudessem voltar para a terra de Israel, eles vieram de avião e vieram de navios. Eles estavam espalhados pelo mundo e começaram a voltar para aquele pequeno estado, para aquela pequena terra. Israel é tão pequeno que não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o tamanho de Israel. É menor do que o estado de Sergipe. Bem menor. Interessante que na sua maioria deserto. Mas mesmo assim, os judeus se alegraram e voltaram à sua terra natal. Para se cumprir também o que está escrito no livro de Isaías 66, versículo 8. Eu gosto muito desse versículo. Isaías 66, versículo 8. Olha, quando em 1948 houve um judeu chamado Davi Ben-Gurion. Ele foi quem falou em hebraico para os judeus que estavam escutando a rádio, que foi determinado para que os judeus voltassem para a sua terra. Essa notícia foi dada por Davi Ben-Gurion em 1948, se cumprindo essa profecia de Isaías 66, versículo 8. Veja o que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Olha, uma pergunta aqui: quem jamais ouviu tal coisa? Aí eu pergunto a vocês uma coisa: quantos anos de descobrimento tem o Brasil? Mais de 500 anos de descobrimento, não é assim? 524. 524. É muito tempo, não é? Mas imagine uma nação nascer de uma só vez. Olha aí o que a Bíblia diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez. Glória a Deus.
se cumpriu em maio de 1948. Israel. Por que Israel é tão odiado? Porque Israel é a única nação do mundo que tem Deus em seu próprio nome. Israel, lutando com Deus. Você conhece outra nação que tenha o nome Deus em seu próprio nome? Isra é um prefixo que em hebraico quer dizer lutando, vencendo. E El é Deus. Então Israel quer dizer lutando com Deus, vencendo com Deus. Eu, quando era novo convertido, que eu dizia, como pode lutar com Deus? Mas não é medir forças com Deus, é colocar Deus do seu lado para lutar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Lutar com Deus aí é chamar Deus para ser seu aliado, para estar com Ele na batalha. Então Israel é isso, é vencendo com Deus, é lutando com Deus, é Deus pelejando sempre por Israel. É por isso que nós cantamos: o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. E é bem verdade isso em toda a história de Israel. A começar pela guerra da independência. Porque quando os árabes souberam que Israel estava voltando para reconstruir o seu estado, a sua nação, foram milhões de árabes que resolveram atacar 600 mil judeus desarmados, sem exércitos. Olhem, o irmão leu um versículo aqui muito bom. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Eu penso que os árabes olharam, somos milhões contra 600 mil. Nós temos canhões, temos armas. Eles estão perdidos. A vitória é nossa. Mas é o Senhor que peleja por Israel. Mais de milhões de árabes se renderam àqueles simples judeus. Lá naquele dia, Israel venceu a guerra da independência. Interessante dizer que isso foi um milagre, sim ou não? Sim. Um milagre. Não tem lógica matemática 600 mil lutar contra milhões e vencer. Aleluia. Interessante que nessa guerra houve um soldado judeu, ele estava assim em pé, e de repente, quando ele olhou, vinha canhões contra ele. Imagine só, imagine a cena, imaginem a cena, um judeu parado e canhões vindo ao seu encontro, com soldados árabes dentro. Perdeu, né? Perdeu ou não? Perdeu. Tem que se entregar. Aí ele desistiu, se entregou, mas para surpresa dele, de repente aqueles árabes começaram a sair de dentro dos canhões e começaram a ir ao encontro daquele pequeno soldado judeu, desarmado, aparentemente desarmado. E aqueles homens começaram a se render, começaram a pedir clemência, começaram a se prostrar e se entregar. Aí depois perguntaram a eles, aqueles árabes: como podem? Vocês eram muitos, vocês estavam dentro dos canhões e ele era apenas um.
homem indefeso. Como pode vocês se renderem a um homem só? Aí sabe o que foi que eles responderam? Nós estamos preparados para lutar com homens, mas com anjos não. Nós não estamos preparados para lutar com anjos. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Os anjos vieram daquela guerra e pelejaram a favor de Israel.